Graças e paz, tudo bem com vocês? Bora para mais uma live de leitura bíblica, desse friozinho gostoso que Deus mandou para nós. Para aqueles que gostam, estão alegres, aqueles que não gostam não estão tão alegres assim, mas todo o clima é regido por Deus, então Ele nos dá calor para a gente se alegrar, nos dá chuva, nos dá frio, em alguns lugares tem neve. Bom dia, Rose, tudo bem? Em alguns lugares tem neve, outros tem deserto, mas tudo é controlado por Deus, inclusive o clima. Então, para esquentar um pouquinho, vamos tomar um chazinho quente, ó, para dar uma aquecida aqui. Eu tô de blusa, quem me conhece é difícil usar blusa, mas quando tá frio eu uso. Então, bora começar orando. Pai, te agradecemos por este domingo que o Senhor está nos proporcionando, Pai. Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Te agradecemos pelo que o Senhor tem nos mostrado, pelo que o Senhor tem nos revelado, Pai. E sabemos que o Senhor escolheu nos adotar como filhos. Isso tem transformado as nossas vidas, porque nós sabemos que somos pecadores, porque o Senhor revelou o nosso pecado, mas mesmo assim o Senhor escolheu nos adotar como filhos, nos fazer participantes da sua família, Pai, para que nós nos tornemos parecidos com o nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. E isso tem transformado as nossas vidas, Pai. Então que o Senhor venha firmar esse conceito no nosso coração, que nós venhamos a aprender verdadeiramente o que é ser filho, nos comportar como filhos, termos atitudes de filhos e que o mundo possa nos ver como filhos de Deus. É isso que nós estamos te pedindo, Pai. Nos ajude. Nós sabemos que um dos caminhos é através de te conhecer. Então, nós estamos buscando aqui te conhecer mais através da sua palavra. Então, nós te pedimos, Pai, esteja conosco. Espírito Santo, aumente o nosso entendimento aqui, abra o nosso intelecto, revele os segredos que só o Senhor pode revelar. Aqueles mistérios que estão por trás das letras, que só tem acesso àqueles a quem o Senhor revela, Pai. Então nós estamos te pedindo aqui, nos revele os segredos, Pai, que o Senhor deixou preparado para hoje, nesta live, Pai, que nós venhamos a ser ministrados diretamente pelo Teu Espírito Santo nos nossos corações, Pai. Que essa palavra venha fazer significado nas nossas vidas, que essa palavra venha transformar as nossas vidas, Pai. Dia a dia, conforme vamos lendo mais, te conhecendo mais, nós queremos ser transformados, Pai. Transformados pela Tua palavra, Pai. Com um coração novo, com uma mente renovada, Pai. Atitudes renovadas, transformadas pela Tua palavra, Pai. Atitudes que venham te revelar, Pai. Esse é o nosso pedido e nós te agradecemos porque nós estamos sendo visitados pelo Senhor todos os dias, Pai. Então que o Senhor esteja em cada lar que está ouvindo, Pai. Seu Espírito Santo se manifeste no coração de cada pessoa que está ouvindo, Pai. E que tudo venha correr, Pai, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Que esse mundo venha ver quem o Senhor é, através das nossas vidas transformadas pela Tua palavra, pela Bíblia. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Leonice, tudo bem? Então, semana passada a gente terminou no Salmo 45, agora nós vamos começar o nosso domingo no Salmo 46, e eu fiz uma proposta lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Ideia da Rose. A Rose escolheu um salmo para a gente falar um pouquinho mais aqui, então hoje vai ser o Salmo da Rose. Quem quiser manda lá no grupo ou manda aqui para as próximas leituras, lembrando que tem que ser um salmo da leitura da semana. Se for um salmo posterior, a gente vai deixar anotado aqui para comentar quando chegar. A gente não fez isso logo no começo, mas a gente pode fazer daqui para frente. Então a gente tem mais umas 2 ou 3 lives só falando de salmos. Então caso você queira um salmo para a gente dar uma aprofundada aqui, fazer uma leitura especial. Bom dia, Neidinha, tudo bem? Então se você quiser um salmo especial, vou te colocar no grupo, Leonice, pode deixar. Terminando aqui eu te coloco, e aí lá naquele grupo a gente manda a leitura do dia. Esse grupo tem sido anunciado também nos avisos na igreja, né? Tem uma arte lá com QR Code para você poder entrar no grupo, mas se não tiver, é só me pedir que eu coloco
E então peça um salmo em especial para que a gente possa comentar ele um pouco mais profundamente aqui. Então vamos começar com o Salmo 46. A gente viu na semana passada. Bom dia, Ju, tudo bem? Nós vimos na semana passada alguns salmos dos filhos de Coré, né? Então, relembrando só, quem foi Coré na sua Bíblia pode estar Corá. Corá era primo de Moisés que se revoltou contra ele, né? E por causa disso, ele, a sua família e alguns parentes foram mortos pelo Senhor. Só que essa marca negativa na história da família, ela não permaneceu, porque aqui na frente nós vemos parte dessa herança sendo compositora de salmos. Então, parte da família se afastou dos caminhos do Senhor e a outra parte não. Então, isso serve para nos mostrar que isso acontece conosco também. Temos 10 integrantes da nossa família, 2, 3, 4, quando muito, metade estão nos caminhos, outros, a outra metade não. E algumas famílias que não deveria ser exceção, mas hoje ainda é, mas num dia não será mais exceção, a família inteira serve ao Senhor. Então, esse dia em que todas as famílias servirão ao Senhor tem um prazo para acabar, né? Porque hoje não são todas as famílias que servem, mas um dia todas as famílias servirão, todas as famílias se dobrarão. Então, isso é uma promessa que está aqui na Bíblia. Então, a gente pode aprender com a família de Coré, ou Corá, como esteja na sua Bíblia. Parte da família se revoltou, o líder da família se revoltou, foi contra a liderança, né? E aqui não é apenas o fato de discordar da liderança, ele foi contra. Então, se a sua liderança te falar algo que você não está de acordo, ou não entende muito bem, ou inclusive até discorda, você deve pedir, né, esclarecimento. Você pode chamar para conversar. Nós temos um exemplo de uma liderança que conversa. Então, nós podemos chamar as nossas pastoras para conversar, pastor Wellington também. Falou, estou com dúvida sobre tal assunto, tal coisa que você me falou, não entendi. Ou tal coisa que você falou, eu discordo, não tem problema. Porém, o que você não pode fazer é ir contra a liderança. Não significa que a liderança é inerrável, a liderança também pode errar. Porém, com o diálogo, nós podemos chegar a um acordo, a um entendimento. Então, vamos fazer como a família de Coré, que mesmo tendo um antepassado que se perdeu, a família permaneceu firme, escrevendo uns salmos, vários estão aqui, são dos filhos de Coré, e inclusive o 46, que vai dar início à nossa leitura aqui, que o título desse salmo é Ele está no meio de nós, é um salmo de exaltação a Deus, falando que Deus está no nosso meio, né? Salmo 47 vai falar do louvor ao reinado de Deus, também dos filhos de Coré. Então, eles estavam louvando o fato de Deus ser rei, o fato de Deus ser um rei. Então, mais uma vez, vou deixar bem frisado aqui. Não se deixe levar pela marca negativa que possa ter na sua família de pessoas que foram contrárias. Vou dar um exemplo aqui, mas sem ofender ninguém, sem ofender nenhuma religião. Vamos supor que a sua família faça parte de uma religião que é contrária ao que nós estamos lendo aqui, contrária ao cristianismo. E essa pessoa ou essas pessoas serviram de maneira fiel a essa religião e nesta religião elas fizeram atos que, de acordo com o cristianismo, de acordo com a Bíblia, são coisas que são erradas, pecados, porque o que nos revela o que é o pecado é a Bíblia. Então, se a sua família passou por isso, não se deixe levar por essa marca negativa. Como a gente vai ver no salmo que a Rose escolheu para a gente comentar, eu não vou dar spoiler, mas essa situação lá é mudada. Então, não vou dar spoiler, para quando a gente chegar no Salmo 51, tá pertinho, a gente poder falar um pouco mais.
Salmo 47, louvor ao reinado de Deus, dos filhos de Coré. Salmo 48, louvor a Sião, a cidade de Deus. Então eles louvavam a Deus por ser rei e louvavam a cidade do rei, que era Sião, né? Também dos filhos de Coré. Agora a gente vai para o Salmo 49. Ele tem uma passagem interessante aqui que eu deixei marcado, né? Também dos filhos de Coré. E esse salmo ele vai falar da ilusão das riquezas. E nós vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Então vamos lá. Salmo 49, versículos 8 a 10. Irmão, ninguém pode pagar pelo seu próprio resgate. Homem nenhum pode pagar o seu preço a Deus. É tão alto o preço do resgate da vida que seria sempre insuficiente para o homem viver eternamente sem nunca ver o túmulo. Então, eles estão falando aqui da ilusão das riquezas e ligando esse assunto ao sacrifício pelo pecado, o resgate que era pago pelo pecado, que era um sacrifício de um animal, era derramado o sangue do animal para se encobrir este pecado. Então, mas olha só que interessante. Ninguém pode pagar pelo seu próprio resgate. Aqui fala um pouco também da dívida de sangue, que era o... como é que era o nome? Se eu lembrar eu falo aqui. Cidade de refúgio, quando alguém cometia um pecado de morte não intencional, como a gente já falou lá no comecinho do ano, quando a gente estava lendo Levítico, a pessoa cometia um homicídio culposo, sem intenção de matar. Ela se dirigia a uma cidade de refúgio. E, para a pessoa que foi morta, a família dela pagava um preço por um vingador de sangue chamava. Ele pagava o preço para o vingador de sangue cobrar essa morte. Se a pessoa estivesse na cidade de refúgio, ela não poderia ser morta. Se ela saísse, o vingador teria o direito legal de cobrar esta vida. Então, aqui está falando que ninguém pode pagar pelo seu próprio resgate, né? Nenhum homem pode pagar o seu preço a Deus. Então, de quem que eles estavam falando aqui? Para nós, realmente impossível pagar o preço do nosso resgate. O preço supremo pelo nosso pecado. Nós não conseguimos pagar. Mas houve um que veio e pagou. Então, esses 3 versículos aqui falam de Jesus. Agora a gente vai para o Salmo 50. Aí vai entrar um outro autor na parada aqui. Era amigo de Davi. O nome, o título desse salmo é O Culto Sincero e Verdadeiro. E esse salmo é de Asaf. Vocês vão ver, tem alguns salmos, não vou lembrar de cabeça quantos aqui. Davi. Pesquisei hoje novamente, que eu acho que eu falei errado numa outra live. Eu tinha falado 42, mas são 73, é quase metade dos salmos são de Davi. Esse aqui é de Asaf. Tem alguns aqui e você vai ver que é praticamente uma obra literária. Esse salmo de Asaf. Asaf era um homem extremamente inteligente, né? Extremamente culto. Ele caminhava com Davi. Ele escreveu alguns dos salmos. E o Salmo 50 é dele, né? E aqui vai falar do culto sincero e verdadeiro. E agora a gente chegou no salmo que a Rose nos pediu para falar um pouco, né? O título do salmo é Reconheço que pequei, né? Esse salmo é de Davi. Então vamos dar uma breve contextualizada. Para quem não lembra, nós falamos... Essa cena aqui desse Salmo 51, ele ocorre logo na sequência de Samuel 12. Samuel 12, o que acontece? Depois que Davi pegou Batseba, se deitou com ela e tentou matar Urias e deu a ordem para que ele morresse e ele foi morto, o reconhecimento desse pecado não veio instantaneamente, né? Ele tentou encobrir. Então vamos lá. Davi pegou a esposa de um homem casado, manteve relações com ela, não fala aqui se ela concordou ou não, mas isso não vem ao caso. O que importa aqui é a atitude do rei.
O rei pegou uma mulher casada e se deitou com ela. Essa mulher engravida. Até descobrir essa gravidez, Davi usou do seu poder político como rei, da sua influência, para encobrir essa situação e forjar a morte de Urias, como se ele tivesse morrido num acidente. Só que existiam pessoas que sabiam disso, que era o chefe do exército, Joabe o nome dele. Davi entrega uma carta para Joabe e fala, ele manda o mensageiro não abrir a carta, entrega só para Joabe, fala para Joabe ler em segredo. Então olha só o que ele fez, olha que atitude perversa. Já cometeu o pecado do adultério. Naquela época adultério era morte. A gente viu aqui que quem cometia um homicídio culposo ainda tinha um direito à vida. O assassinato com intenção de matar era morte também. Então Davi teve vontade, ele planejou a morte de Urias. Então, um pecado de morte é adultério. Outro pecado de morte, assassinato. Então olha só que rei maravilhoso. E essa mulher engravidando, o marido morrendo, ela engravidando, algumas pessoas com certeza viram ela no palácio. As mulheres, elas conversam entre si, elas veem os sinais mais detalhadamente que os homens. Essas mulheres viram que a atitude de Batseba deve ter mudado por causa da gravidez, né? Então, não só o corpo mudou, mas como ela se portava começou a mudar também. Então, olha só a consequência de um pecado de morte. Então, Davi tentou esconder isso, manipular a corte inteira estava vendo isso acontecer. Provavelmente ligaram os pontos, falou, Urias não morreu na batalha, ele foi mandado para a morte. Esse filho deve ser do rei. Então, olha que rede de intrigas. Então, passou-se quase um ano, a criança nasce e morre. É um abismo, chama outro abismo e outro abismo. Isso mesmo, Rose. Então, essa criança nasce, a gente não sabe quanto tempo ela tinha de vida. Ela fica doente, morre. Davi, mesmo assim, ele tenta manter a fraude. E aí o profeta Natan é mandado por Deus para confrontar Davi. Só que vamos fazer um parêntese aqui. Quando Davi estava fugindo, alguns profetas foram assassinados a mando de Saul. Então, havia um clima perigoso em relação à vida dos profetas. Era um risco ser um profeta e apontar algo para um rei, porque o rei tinha o poder de mandar matar. Então, Deus manda Natan falar com Davi. Deus dá um basta, falou, chega, é hora de consertar essa situação. E olha só o risco que Natan correu quando ele ouviu a mensagem de Deus e Deus mandou ele falar com Davi. Então, Natan entra na sala do rei e conta uma história. O rei fica irado, porque essa história, resumindo, dois homens, cada um tinha uma ovelhinha e o outro tinha um rebanho inteiro. E esse que tinha uma ovelhinha, ele cuidava dela porque era a única fonte de alimento dele. Então ele tirava a lã dela, ele tirava leite dela, ele cuidava com muito carinho dessa ovelha. E esse que tinha muitas ovelhas, ele sacrifica essa única ovelhinha do outro homem para servir de comida. Então o rei fica irado, fala, esse homem merece morrer. Olha só quando você está debaixo da autoridade de Deus, falando a verdade. Natan não fala aqui que ele foi grosseiro, nem que ele apontou o dedo. Com certeza ele deve ter falado com amor. Ele falou, Davi, esse homem é você. E aí a ficha caiu. E aí Davi fala, pequei contra o Senhor. E aí ele escreve esse salmo aqui. Esse salmo, o que ele fala? Reconheço que pequei. Então,
Olha só, quando ele foi confrontado por Natã, o pecado de Davi foi escancarado diante dele. E outra, Davi sabia o que estava fazendo. Ele tentava esconder. Aqui não fala se haviam pessoas na sala do rei, não fala se a conversa foi íntima entre Natã e Davi, mas Natã chegou e falou: você é esse homem, você merece morrer. Porque o próprio Davi era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Então ele sabia que certos pecados eram... O resultado desse pecado era a morte. Ele sabia que ele era réu de morte. E aí ele fala: pequei contra o Senhor. Então a gente vai ler alguns versículos aqui para explicar o que a Rose falou, que um abismo chama outro. Versículo 3. Tem piedade de mim, ó Deus, conforme a tua misericórdia. Por tua infinita compaixão, apaga a minha culpa. 4. Lava-me completamente da minha falta e purifica o meu pecado. Deixa eu abrir uma outra tradução aqui. Vamos na NVT, que é uma que eu tenho gostado muito de ler. Vamos lá, Salmo 51. Na sua vai estar versículo 1, tá? Na minha ela tem uma estrutura um pouco diferente, porque o título ele é marcado como se fosse um versículo. Então na sua vai ser versículo 1. NVT, vamos lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Como eu tinha falado aqui, não deixe que as manchas da sua família contribuam negativamente para o seu caminhar hoje. Então, essa família foi escolhida por Deus para reinar eternamente. Tanto que Jesus é da família de Davi. O rei eterno é Jesus. Então, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Então, Davi reconhece finalmente o seu pecado. Versículo 4. Versículo 3. Reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue o tempo todo. Então, essas atitudes de Davi, se a gente for analisar psicologicamente hoje, é as atitudes de alguém que sofre de psicopatia. Então, ele cometeu um crime, escondeu o crime, ocultou o cadáver, ocultou as provas desse crime. Então, são traços, e viveu como se nada tivesse acontecido. É um traço de psicopatia. Porém, a gente vê aqui as consequências. Versículo 3. Meu pecado me persegue o tempo todo. Então, isso aqui pode ter gerado, pode, tá? É uma especulação aqui, uma depressão. Porque uma pessoa que está buscando viver nos caminhos do Senhor, ela não está livre da tristeza, da depressão. E o que causa a depressão? Estou falando aqui é um dos motivos, tá? Não sou psicólogo, não sou especialista, mas a ocultação de um pecado pode causar tristeza extrema, sim. Então, o meu pecado me persegue o tempo todo. O tempo todo ele era confrontado por si mesmo das lembranças do que ele fez. Versículo 4. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tem razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Então, qual que era o julgamento de Deus para um pecado desse? Era a morte. Então ele reconheceu, Davi estava pronto para morrer ali, né? Tu, porém, versículo 6, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Então, Deus deseja o quê? A verdade no íntimo. Então, essa confissão de pecados, primeiramente, tem que ser para Deus, no seu íntimo. Lá na frente, em Tiago, a gente vai ter um upgrade,
né, dessa situação. Se você tem um amigo íntimo, você pode confessar esse pecado para ele. Então, é no íntimo. Deus deseja a verdade. Então, um pecado digno de morte, confessado com verdade. Né? E aí o que Davi pede? Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Versículo 7. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Né? Não vou falar da polêmica que surgiu sobre a música com esse verso aqui, mais limpo que a neve, alvo mais que a neve, mas vocês puderam reconhecer aqui, mais alvo do que a neve é um versículo bíblico, e o mundo é contra porque aqui é verdade. Então, mas eu não vou entrar em detalhe. Devolve-me a alegria e a felicidade. Então significa que ele estava profundamente entristecido, estava infeliz. Tu me quebraste. Então, o pecado e a ocultação do pecado fez com que o Davi fosse quebrado por Deus. Agora, permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa. Então, Deus me purifica porque eu não posso me purificar. Foi o que a gente acabou de falar. O homem não pode pagar o preço por si mesmo. Então, com isso tudo, Davi reconheceu a origem do seu mal. E aqui ele fala no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, o coração de Davi era mau. E a gente fala muito, o homem escolhido segundo o coração de Deus. Se o nosso coração não for transformado, não atingiremos essa posição de ter um coração novo, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Então Davi ainda fraquejava com esse pecado. E ele pediu, não quero mais, Deus. Esse mal que eu reconheci dentro de mim, esse desejo por muitas mulheres que tem no meu coração, eu entrego. Renova dentro de mim um espírito firme, eu não quero mais fraquejar com isso. Então, olha só como Davi se debruçou diante de Deus, expôs a sua fraqueza. Então, quando você estiver nas suas orações em casa, no seu íntimo, não tenha vergonha de expor as suas fraquezas para Deus. Fale abertamente. Deus, vou usar o exemplo de Davi aqui. Deus, eu sou mulherengo. Lembrando é o exemplo de Davi. Tira esse desejo do meu coração. Eu não quero que meu espírito fraqueje com isso mais. E Davi, sabendo que essa maldade dentro dele causava um efeito, ele fala, não me expulse da tua presença. E olha o medo de Davi aqui. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele viu o que aconteceu com Saul quando Deus retirou o espírito dele, de Saul. E Davi percebeu quão grave foi o seu pecado. Então, não retire de mim o teu espírito, não me expulse da tua presença. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Davi perdeu até a esperança. Por causa desse pecado, um ato que gerou um prazer momentâneo. Olha as consequências negativas aqui. Olha a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Se Davi não confessa esse pecado, com certeza ele teria morrido. Com certeza as consequências disso levariam ele à morte. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então, Deus, eu confesso o meu pecado, eu quero voltar a te obedecer. Então, me ajude, me restaura, me fortaleça. E Davi aqui faz um voto. Ensinarei os teus caminhos aos rebeldes. Então, reconhecendo o pecado, um abismo trouxe o outro. Tristeza, dor, falta de esperança, indisposição para obedecer. Davi se tornou um rebelde. Ele falou, eu vou ensinar os teus caminhos aos rebeldes, porque o caminho de Deus estava sendo ensinado para Davi através de Natã. Davi se colocou como um rebelde, como um transgressor da lei.
Versículo 14. Não acabou a confissão de pecados. Perdoa-me por ter derramado sangue. Ele confessou o pecado. Ele não escreveu, perdoa-me porque eu matei alguém, porque não foram as mãos dele que mataram. Mas foi a ordem dele que manipulou uma situação para que Urias fosse morto. Então, perdoa-me por ter derramado sangue. Ó Deus da minha salvação. Então Davi estava se despindo dele mesmo ali. Olha outra consequência negativa do pecado de Davi aqui. Abre os meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. O louvor havia parado de sair da boca de Davi. Notoriamente reconhecido como um grande músico, o louvor havia parado de sair. Olha só. Versículo 16. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. Então, Davi sabia que um mero sacrifício não seria suficiente para encobrir o que ele fez, porque o que ele fez não era normal. 17. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha só o que Davi está fazendo. Ele inaugurou algo novo aqui. Até então a gente não via isso. O quebrantamento de coração. A gente leu, né, em Levítico falando que Deus ele não quer sacrifícios, ele quer obediência. Isso é repetido várias vezes. Mas, olha só, não rejeitas um coração humilde e arrependido. E aí Davi expande isso não só para ele, mas para toda a nação. Versículo 18. Olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. Então, restaura a obediência em nível nacional. Davi sabia que a nação era pecadora, e Davi sabia que a nação estava pecando, porque ele como líder pecou também. Ele levou as pessoas a pecar. Ele colocou as pessoas debaixo da consequência do pecado. Então reconstrói os muros. Reconstrói os muros. Restaura não só eu, mas o país inteiro. Então, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa, que salmo maravilhoso a Rose escolheu para nós. E eu vou repetir o versículo 12. Cria em mim um coração puro. Cria em mim. Significa que nós não temos esse coração puro. Já parou para pensar nisso? Às vezes estamos anos na igreja, buscando ler a Bíblia, buscando orar, buscando viver em comunhão, buscando desenvolver disciplinas espirituais, mas a gente não pede o essencial. Por isso que Tiago falou, vocês não têm porque não sabem pedir. Cria em mim um coração puro. Busque a pureza, é possível. Busque a pureza, porque é possível. Deus transforma, a Bíblia nos transforma, mas Deus nos transforma mais ainda, porque Ele é o autor da Bíblia. É Ele que derramou essas palavras aqui no coração dos homens e mulheres que escreveram isso. Então, abra o seu coração, reconheça a sua maldade diante de Deus. Porque Davi fala, eu nasci em pecado. Ali ele entendeu o significado. Cria em mim um coração puro, né? Confirma em meu interior um espírito novo, ou me dá um espírito inabalável. Eu não quero mais fraquejar, Deus, com essa dureza de coração, com essa maldade. Eu não quero mais me perder com esse pecado que ronda a minha vida. Então, olha a instrução aqui. Mais um salmo que a gente poderia meditar nele o ano inteiro. O ano inteiro, se você meditar nesse salmo aqui, a sua vida vai ser transformada completamente, porque aqui está um exemplo de quebrantamento, de arrependimento. João Batista lá na frente fala, arrependam-se. Está aqui um exemplo, uma oração de arrependimento. Ora o Salmo 51 aqui, de coração aberto. Deus, me ensina a orar. Se eu não sei orar, lê o Salmo 51.
lê ele em tom de oração, leia ele no seu íntimo, leia em voz alta, né? Ora ele, lê de novo, e lê de novo, e ora, Espírito Santo, me revela o que tem aqui, onde eu me encaixo nesse salmo aqui. Então, isso é o que a gente aprendeu com esse salmo hoje. E a gente tem muito mais a aprender com ele, quantas vezes a gente lê. Então, se você quiser uma análise mais aprofundada de um salmo, como a Rose pediu, então coloca lá no grupo ou coloca aqui nos comentários e a gente vai se debruçar um pouco mais sobre ele. Então, finalizada essa maravilha do Salmo 51, porque olha só, as atitudes de Davi foram boas? Não. Só para concluir aqui, a cereja do bolo. Agora é a cereja do bolo. As atitudes de Davi foram deploráveis, detestáveis, abomináveis. E guarda isso no seu coração. Quando a gente peca, a gente se sente um lixo. Esse pecado recorrente que Davi falou aqui, que o espírito dele fraquejava, com certeza ele se sentia muito mal. E existem pecados recorrentes que a gente comete quando a gente se sente mal. Porém, tem uma coisa na sua mente. Não estou te dando legalidade ou liberdade para pecar à revelia, quantas vezes você quiser. Mas essa escuridão dentro de você te aproxima de Deus. Como Davi foi aproximado de Deus através dessas atitudes abomináveis. Então, essa dureza do nosso coração vai nos dirigir para cá. Essa dureza do nosso coração tem que nos trazer para a Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia e vamos nos ver aqui como Davi, pecadores. Então, tenha isso em mente. A escuridão do seu coração, a maldade do seu coração vai te apontar para Deus. Agora, se você se arrepender, tudo muda. Agora, se você não se arrepender, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não só a morte física, como a morte espiritual. Então, esse sentimento de impureza, esse sentimento de indignidade, esse sofrimento, ele é uma porta gigantesca de entrada para Deus. Então, você abre a porta do seu coração, como Davi falou, cria em mim um coração puro, porque o meu não está puro hoje. Isso é uma porta gigantesca de entrada para Deus. E essa porta se abre para você também se aproximar dele. Então você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você e você é transformado. Amém? Agora vamos para o Salmo 52, também de Davi. Aqui ele vai falar da perdição do arrogante. Por quê? Porque ele estava sendo perseguido, né? Ele fugiu, estava sendo perseguido por Saul. Um edomita entregou Davi, né? E a gente vai ler o versículo 10 aqui do Salmo 52. Eu, porém, como oliveira verdejante, no interior da casa de Deus, coloquei minha confiança na misericórdia de Deus e para sempre. Coloquei minha confiança na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Então, vamos lá. Olha essa sujeira de Davi, né? Aqui pode ser que não esteja na ordem cronológica, mas um salmo ele reconhece o pecado. Agora, olha o que ele está falando. Eu, porém, no interior da casa de Deus. Lembra do Salmo 27:4? Que ele falou que queria estar na casa de Deus. Então, a gente vai ver várias dicas de Davi falando de o quanto ele queria estar dentro da casa de Deus. Salmo 53, também de Davi. Não há quem faça o bem. Então, é mais um salmo de Davi. Vamos dar uma lida rápida no versículo 7. Que venha de Sião a salvação de Israel. Quando mudar a situação do seu povo, Jacó se alegrará, Israel terá alegria plena. Então, de Sião, de Jerusalém, vem a salvação de Israel. E quando essa salvação vier, a alegria será plena.
Davi tendo um vislumbre de Jesus aqui. Salmo 54. Deus socorre o perseguido. Também de Davi. Ele escreveu isso quando ele estava sendo perseguido por Saul. Vamos ler o versículo 9. Pois de todas as angústias ele me livrou. Então olha só, de todo sofrimento Deus me livrou. De toda angústia Deus me livrou. Vamos ler em outra tradução aqui. Salmo 54, versículo... Na sua vai estar 7, tá? Não, peraí. Isso, vai estar 7. Pois me livraste das minhas aflições. Então, de todas as angústias, Deus me livrou. Salmo 55. O lamento do injustiçado. É mais um de Davi. E aqui a gente pode perceber um tom meio depressivo, né? Salmo 55, o lamento do injustiçado. Vamos ler o versículo 23? Gente, a partir de agora eu vou dar uma comparada aqui, porque eu esqueci, essa minha Bíblia ela tem uma estrutura diferente, e o versículo pode ser diferente na sua e na minha. Então, quando eu for citar versículo aqui, eu vou dar uma comparada nas duas, tá bom? Versículo 23, Salmo 55. Ó. Na sua vai ser o 22, na minha é 23. Descarregue seu fardo em Javé, pois ele sustentará você. Jamais permitirá que o justo tropece. Então, vamos confiar no Senhor. Salmo 56. Oração confiante do fiel oprimido. O que Davi estava passando aqui? Ele foi capturado, né? Em Gate, que era uma cidade filisteia. Então, olha só. A oração confiante. Ele tinha acabado de ser preso. Salmo 57. Manter firme a fé. Davi que escreveu o Salmo 57, né? E quando ele escreveu esse salmo, quando ele fugia de Saul, ele estava na caverna. Olha só que legal. Vou ler um versículo aqui. Salmo 57. Dos céus ele enviará minha salvação, ultrajando meus opressores. Deus enviará seu amor e fidelidade. Quem é a nossa salvação e quem agiu com amor supremo e fidelidade absoluta? Jesus. Então, Davi falando de Jesus aqui. Vou ler mais um versículo aqui do 57. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei e tocarei. Então, aquela dúvida, aquela fraqueza de coração que Davi pediu para que Deus colocasse um coração puro nele, isso aqui foi escrito antes do que aconteceu com Batseba. Então, olha só, o coração dele estava firme, mas diante da fraqueza dele, o coração dele desmoronou. Então, nós passamos por isso também, altos e baixos emocionais. Sei que alguém vai se identificar aqui, eu me identifico com isso às vezes ainda, porém isso tem diminuído, porque estou sendo transformado cada vez mais pela palavra de Deus. Salmo 58. A justiça de Deus alegra os justos, também de Davi. Falando aqui que a justiça de Deus alegra quem busca ser justo. Então, muitas vezes nós não vamos entender a justiça de Deus, mas ela vai nos alegrar, ela tem que nos alegrar. Salmo 59, Davi sendo perseguido por Saul. Olha só o que ele fala: Deus zomba dos injustos. Então, a gente vê que Davi ele descarrega também suas emoções aqui. Não é que Deus zomba, mas o injusto não consegue prosperar quando ele está contra Deus. Quando nós somos injustos, estamos contra Deus que é justo.
Então, não vamos perseverar, não vamos prosperar enquanto estivermos sendo injustos. E o nosso coração nos aponta o que é justiça e o que é injustiça, porque o Espírito Santo está aqui. Salmo 60. Responde-nos, ó Deus. É uma música que Davi fez, uma oração para ser feita em conjunto. Por quê? Porque Davi estava no meio de uma batalha quando ele escreveu aqui esse salmo. Então ele orou, ele cantou isso aqui junto com os soldados. Responde-nos, ó Deus. Salmo 61. Deus é refúgio e proteção. Aqui é uma oração pessoal de Davi. Ele suplicava a Deus por isso. Escuta o meu grito. Olha só como começa. Escuta o meu grito. Então, olha o quanto Davi estava afligido aqui, quanto ele estava aflito e o quanto ele confiava em Deus, mesmo com esses altos e baixos emocionais, mesmo com problemas pessoais, mesmo com o coração fraco, né, mesmo com o espírito que ainda titubeava. Olha como Deus, como Davi reconhece Deus como refúgio e proteção. Salmo 62. Deus retribui com amor. Então, mais uma vez, Davi aqui, agora mudou um pouquinho, né? Davi falando de como Deus retribui com amor. Deus poderia retribuir com juízo, porém, Deus é justiça e amor. Deus não deixa de ser justo para amar, e Deus não deixa de amar para ser justo. Ele é as duas coisas o tempo todo. Então, a justiça de Deus é amor e o amor de Deus é justiça. Salmo 63. Meu Deus, ansiosamente te procuro. Davi escreveu esse salmo quando ele estava fugindo no deserto de Judá. Então, mesmo fugindo, mesmo sendo perseguido, ele buscava a Deus ansiosamente. Salmo 64. Desabafo de um inocente. Também de Davi aqui. Escuta, Deus, a voz do meu lamento. Do terror do inimigo protege a minha vida. Esconde-me da conspiração dos malvados e do motim dos que praticam a maldade. Olha só, é um desabafo aqui. Davi chegava uma hora que cansava, assim como nós cansamos de vez em quando. Às vezes nos cansa essa perseguição toda. Nos cansa o mundo ser contra nós, mas o mundo é contra Deus. Aquele mundo que ainda não foi transformado pela palavra, ele é contra Deus. Então, será contra nós também. E nós nos cansaremos às vezes. Só que podemos orar como Davi. Cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Salmo 65. Ação de graças ao Criador. Vamos ler 2 versículos aqui. As pessoas todas vêm a ti por causa de suas iniquidades. Lembra que eu falei que a escuridão nos leva a Deus? Esses pecados vão nos levar a Ele, porque é Ele que pode nos redimir e já redimiu completamente através do sacrifício de Jesus, que morreu pelos meus pecados e pelos seus. As pessoas todas vêm a ti por causa de suas iniquidades. Olha só. Nossas transgressões triunfam sobre nós, mas tu perdoas as nossas culpas. Então, nossas iniquidades nos levam a Deus. Se a gente não se arrepender, nossas transgressões vão nos encobrir. Elas vão triunfar sobre nós, elas vão nos derrotar se a gente não se arrepender. Mas Deus perdoa a nossa culpa. Salmo 66 é um salmo agora que não tem autor declarado. Vejam os prodígios do Senhor. É uma oração comunitária que o povo fazia para declarar as maravilhas que o Senhor fazia. Salmo 67, também um salmo sem autor declarado.
É uma ação de graças pela colheita, era o povo orando junto, agradecendo Deus por lhes dar uma colheita farta. E para encerrar a nossa live de hoje, o Salmo 68 é uma história orante do povo de Deus. É Davi cantando uma história do povo de Israel. E a gente encerra por aqui hoje, né? Eu vou ler só um trechinho aqui. Comanda, ó Deus, conforme a tua força, este poder, ó Deus, com que agiste em nosso favor. Comanda, ó Deus, este poder. Então, a gente viu recentemente que Israel entrou em conflito novamente com o Irã, né? E aí a gente está vendo o exemplo aqui. Nós sabemos que Deus é quem governa todas as nações. E nós temos que ter cautela em expressar a nossa opinião sobre esse assunto. Por quê? E por que eu estou falando disso? Né? Comanda, ó Deus, conforme a tua força, este poder. Davi estava falando aqui dos conflitos que havia entre Israel e as nações ao redor, né? Ele estava contando a história das guerras que o povo de Israel tinha passado. Então, Deus está comandando este conflito? Sim. Não significa que um lado ou outro esteja certo e o outro errado. Se os dois lados estivessem certos, pode ser que eles resolvessem sem conflito, sem mortes, né? Não vou fazer juízo de valor aqui, nem declarar favorecimento a um país e a outro não. Mas nós temos que orar por Israel, sim, mas também temos que orar pelo Irã, para que as pessoas, tanto de Israel quanto do Irã, as que não conhecem a Deus ainda, as que não foram alcançadas pela graça, sejam alcançadas, né? Então, esse poder vem de Deus. Comanda, ó Deus, conforme tua força, este poder com que agiste em nosso favor. Então, como as nossas transgressões, nossas iniquidades nos levam a Deus, como um abismo leva a outro, como a Rose falou, como o nosso coração é mau e precisa ser convertido, esta situação levará esses dois povos a Deus. Temos que orar pelas pessoas que estão perdendo seus parentes, temos que orar por Israel, para que Israel seja alcançado, mas temos que orar também pelo Irã, para que o Irã seja alcançado por Deus. São filhos e filhas de Deus que estão ali morrendo. Não nos compete dizer se o conflito é necessário ou desnecessário. Não nos compete. O que nos compete é orar para que Deus sustente essas pessoas neste sofrimento e que a porta que Deus está abrindo para se achegar a essas pessoas, elas atendam a esse chamado e elas abram o seu coração para se achegar a Deus também. Então, que Deus guarde essas pessoas deste sofrimento que elas estão tendo e que a gente possa ter o nosso coração também voltado a Deus nesse momento. Orem por Israel, sim, e orem pelo Irã também. Também são filhos de Deus. E assim a gente encerra hoje. Vamos agradecer. Rose, obrigado por ter pedido para nós falarmos do Salmo 51, porque nós somos edificados juntos aqui. É um salmo maravilhoso, como existem passagens maravilhosas na Bíblia. Então, se vocês quiserem algo mais profundo, pode pedir que a gente vai aprender junto aqui. Pai, te agradecemos por essa lição maravilhosa, por essa ministração maravilhosa que veio diretamente do seu trono. Esse rio que flui do seu trono nos inundou hoje, a sua palavra, a sua graça, o seu amor, a sua justiça tomou conta dos nossos corações hoje, das nossas casas, e nós fomos tremendamente ministrados pelo Senhor aqui. Muito obrigado, Pai, por nos ensinar o que devemos fazer para nos achegar
a Ti, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua justiça, pela Tua misericórdia que nos permite, mesmo pecadores, nos aproximarmos de Ti, nos ensina a abrirmos o nosso coração e nos ensina a confessarmos os nossos pecados, as nossas fraquezas, para que nós sejamos restaurados por Ti. Nos ensina, Pai, a nos arrepender verdadeiramente. Que nós possamos ser transformados, fortalecidos pela Tua palavra, Pai. Cria em nós esse coração puro que nós tanto desejamos, Pai. Fortaleça o nosso espírito que ainda fraqueja às vezes, Pai. Não queremos mais fraquejar, não queremos mais impureza no nosso coração, Pai. O que nós queremos é o Senhor. O que nós queremos é o Senhor, Pai. E nós oramos por Israel, Pai. Nós oramos pelo Irã, Pai. Esse sofrimento é muito grande, Pai. De ambos os lados, Pai. São filhos e filhas Teus que estão morrendo e alguns deles sem Te conhecer, Pai. Isso deveria nos colocar de joelhos, Pai, para que o Senhor envie a Sua palavra no meio deste conflito, Pai. Que essas pessoas sejam alcançadas pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Pai. Então que o Senhor esteja sustentando cada família que está sofrendo hoje, Pai. E que esse sofrimento os leve para Ti. E que esse sofrimento, Pai, nos constranja também, Pai. Que esse sofrimento venha colocar dor no nosso coração, para que nós possamos nos compadecer do corpo e orar pelo corpo, Pai. E assim como o Senhor nos ensinou, Pai, na live do irmão Willy Menezes, nós oramos pela igreja perseguida, pela igreja sofredora, Pai. Sustenta os Teus filhos e filhas no sofrimento que eles estão passando agora, Pai. E que nós venhamos sofrer este sofrimento também, Pai. Para que nós oremos uns pelos outros, Pai. Em nome de Jesus, seja o socorro e seja o sustento dessas pessoas que estão presas, Pai, sendo torturadas por causa do Teu nome, Pai. Crianças, mulheres, homens, idosos sendo torturados, Pai. E não permita que eles venham negar o Seu nome, Pai. Quando o sofrimento beirar estar insuportável, Pai, que o Senhor nos faça orar por eles e que eles possam ser alcançados pela Tua graça onde quer que eles estejam, Pai. E que esse sofrimento os aproxime de Ti. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração hoje. Amém. Galera, fiquem com Deus e até o próximo domingo.